Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Então, são 3 motivos pelo meu agradecimento. Fico muito grato de estar aqui. O primeiro é que o convite veio de uma instituição parceira, né? O Instituto Ética e Saúde é fundamental aí no fomento à implementação de programas de integridade. Segundo ponto é esse evento numa instituição tão tradicional e tão importante, então para mim também é uma honra estar aqui, fico muito grato por isso. E o terceiro ponto é, eu atuo com integridade privada desde 2012, quando eu entrei na Contadoria Geral da União. Em 2012, o assunto ainda era bem, vamos dizer, tímido, né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar esse avanço agressivo até do tema nos últimos 3 anos. Então, qualquer jornal que a gente abre, hoje em dia, ou fala de ministro, então fala especificamente com relação ao ministro da CGU, de 5 palavras, 2 ele fala integridade. Tá? Então, integridade seja na área pública ou seja na área privada. Então, assim, agradeço novamente e já vou deixar aqui um convite público ao Centro de Pesquisa da FGV para que a gente inicie uma parceria e de alguma forma possa trabalhar conjuntamente aí nesses estudos. A CGU tem todo o interesse em aperfeiçoar os trabalhos para de fato atacar ali onde é o problema e ter efeitos duradouros no mercado e na sociedade. Então, vou entrar já na minha apresentação, fiquem à vontade para interromper, para fazer perguntas, isso fica a critério do moderador, como é que a gente vai fazer, se deixa a pergunta para o final, se a gente vai fazendo ao longo da apresentação. Então, o tema que me foi passado seriam avanços e desafios na implementação de programas de integridade como forma de combate à corrupção. Então, eu, falando do lado da administração pública, o meu foco precisa ser no avanço, no fomento à implementação. A CGU ela não implementa o programa de integridade. A CGU vai começar a atuar no auxílio à implementação de programas de integridade em ministérios, isso sim, mas não implementa na empresa, né? Então a gente vai fazer esse fomento, eu vou explicar como é feito o fomento. Então, pensando em avanços no fomento, o mais recente que eu poderia dizer seria a reestruturação pela qual a CGU passou e a criação de uma diretoria de promoção da integridade. Então, até o final do ano passado, o tema integridade ele concorria com atribuição relacionada à gestão dos comprometimentos, compromissos e acordos internacionais, a atuação em fóruns internacionais como a OCDE, a ONU e a OEA. São temas transversais na casa, não necessariamente tratavam somente de integridade. Então, esse ano a gente tem uma diretoria que vai tratar só disso. E a Constituição, né, o organograma da diretoria, ele está dividido entre integridade pública e integridade privada. Então, a gente tem atualmente uma coordenação geral de integridade pública. Não vou entrar nos trabalhos dessa coordenação hoje, seria um tema para uma outra apresentação, mas basicamente a atribuição da coordenação é fomentar a adoção de programas de integridade no setor público, né? E não só fomentar, mas fazer um monitoramento. Então, assim, já existe um decreto que trata da governança da administração pública federal. Nesse decreto há um artigo específico que pede, né, que obriga a instituição de programas de integridade. Então, nosso trabalho vai ser muito focado nisso. Quais ministérios já adotaram, como é que está o plano de integridade, qual que é a unidade responsável pelo programa. Então, esse é o nosso foco. Entrou como prioridade do novo governo. Então, a gente teve um começo de ano bem corrido. Então, até brincaram outro dia comigo, não, porque o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval. Eu falei, eu espero que não. Porque, assim, a correria está sendo tão grande, né? A gente precisa aí trabalhar de uma forma tão acelerada que se isso piorar depois do Carnaval, eu vou ter que trabalhar, eu acho que uma média de 16 ou 20 horas por dia. Então, a outra coordenação de integridade privada, eu vou ficar mais nela, nos trabalhos que a coordenação geral de integridade privada faz, e essa sim cuida, né, desse fomento às empresas. Então, todas as formas de fomento ficam na responsabilidade dessa coordenação. Então, alguns projetos que eu vou citar, que eu tenho certeza que muitos conhecem, e algumas parcerias também que eu vou levantar. Então, esse é o avanço mais recente no fomento à implementação de programas de integridade. Tá? Isso tem um peso institucional muito grande. O que a gente fomenta? Tá? Então, isso precisa ficar claro. A definição de programa de integridade que nós utilizamos é aquela que consta do decreto 8420. Ele regulamenta a lei de responsabilização de pessoas jurídicas.
O foco desse programa de integridade que a gente comenta é sim o combate à corrupção, né? O combate à prevenção, detecção, remediação, corrupção e fraudes em licitação. Então, nos trabalhos da CGU, a gente não vai entrar em questões concorrenciais. A gente não entra em pontos de lavagem de capital. Né? Por quê? Pelo princípio da legalidade, a gente tem sim um escopo muito direcionado. Então, essa é a definição que a gente utiliza em todos os nossos projetos. Então, quando a gente vai avaliar um programa, a gente vai olhar isso. E como o programa é estruturado? Aqui, gente, eu só elenquei os principais pontos do próprio artigo 42 do decreto. Isso aqui são as boas práticas. Não difere nada de cartilhas internacionais que tratam do tema. Tá? A construção do artigo no decreto é um pouco diferente. São 16 incisos. Um deles suspenso, que seria a doação eleitoral por pessoa jurídica. Então, dos 15, eles sobrepõem alguns pontos, então condensados seriam basicamente esses parâmetros. E como eu falei, seguem as boas práticas. Então, existe um guia específico da OCDE sobre o tema. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais no detalhe o que seria cada parâmetro, depois quiserem me mandar um e-mail, fiquem à vontade, o meu e-mail vai estar no final da apresentação. A CGU tem diversas cartilhas sobre o tema, e aí com relação aos parâmetros específicos, então o que é o comprometimento, como é que ele deve ser manifestado, o que é a política, o que é o treinamento. Então, alguns são óbvios, né? Claro, então a gente sabe o que é um treinamento. Né? O que vai diferir só é a forma como a gente vai avaliar, que depende um pouco do perfil da empresa. Mas a estrutura é basicamente essa, tá, gente? Agora vamos entrar no fomento. Como é que a CGU trabalha o fomento à implementação dos programas? Primeiro, via parceria. Tá? Então a gente tem diversas parcerias. As parcerias têm aumentado, isso é mais um avanço. Por que a gente precisa da parceria? A gente não consegue alcançar todo mundo. É simples. A tendência atual é, inclusive, de não existir concurso, né? Então a carreira de finanças e controle deve ficar mais ou menos com o mesmo número de auditores por um bom tempo. Então, assim, se a gente não fecha a parceria, a gente não consegue atingir a sociedade toda. A gente não multiplica o esforço. Então, eu vou citar aqui o primeiro com o Instituto Ética Saúde e já vou passar a informação de que o acordo está saindo, né? Voltou recentemente da nossa assessoria jurídica. São pontos muito específicos que a gente precisa mexer, então eu imagino que no máximo daqui a 2 meses a gente consegue marcar em um evento para celebrar. É um acordo muito importante, porque ele não só pauta esse tipo de atuação aqui minha, né, de vir falar um pouco, mas sim troca de informações muito relevantes para dar seguimento, por exemplo, a processos de responsabilização. Então, vai ter uma interface muito grande com a corregedoria e talvez até com a ouvidoria. Tá? Então, é um recente avanço aí nas nossas parcerias. Em breve a gente faz um evento para assinatura. O que a gente também tem? Parceria com a Alliance for Integrity, imagino que muitos conheçam, né? Atua fortemente frente a micro e pequenas empresas, tem uma área muito forte de inovação, então lançaram, não sei se foi agora ano passado ou retrasado, o aplicativo Integrity App, né, que faz ali uma avaliação do estágio do programa de integridade de uma empresa. A gente desenvolveu com eles um aplicativo para o setor público, né, que vai entrar em operação, em uma utilização um pouco mais ostensiva esse ano. A gente está ainda passando por alguns ajustes. Então é um parceiro também muito importante. Temos a parceria com o Sebrae, né, que seria o nosso principal parceiro para atacar micro e pequenas empresas. Criamos a rede Empresa Íntegra com o Sebrae, né, que basicamente seriam eventos descentralizados, tanto em Brasília quanto nos estados, a produção de conteúdo. Então, para micro e pequenas empresas, temos algumas cartilhas muito interessantes, que trabalham, inclusive, a forma como a informação é passada, né, o texto em si, né, como é que a gente trabalha o vocabulário. É muito importante, e até vou fazer uma pequena digressão aqui, a gente pensar na forma do fomento, né? O que a gente fomenta ficou muito claro, isso não há dúvidas, mas a forma que a gente tem utilizado, se ela está gerando impacto, né? Então esse ano a gente começa a rever alguns projetos, algumas parcerias, justamente para verificar a efetividade disso que a gente está fazendo. Micro e pequena empresa ainda é um desafio, tá? Por quê? O setor ele é muito heterogêneo,
em algumas partes desse setor o informalismo é muito alto, então como é que a gente pede para uma pequena empresa adotar um programa de integridade que, como pressuposto, pede uma estrutura de governança corporativa, pede um mínimo de formalismo? Tá? Então isso é um desafio, a gente continua atacando, claro que a gente tem que fazer esse trabalho, mas aí ainda sempre pensando, então talvez até o centro de estudos possa nos ajudar a definir uma estratégia um pouco mais efetiva. Também temos agora uma parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, ainda em estruturação. É muito importante a gente atuar junto a esse setor, contador, toda a empresa precisa de contador, né? Então, atuando via contadores dentro das empresas, a gente entende que a gente vai conseguir compor, né, o nosso trabalho, atacar a cadeia de uma forma um pouco mais completa. Além das parcerias, como é que a gente faz o fomento? Via avaliação. A gente avalia programas de integridade e faz recomendações. Então, o projeto mais famoso, que eu imagino que a maioria de vocês conhece, é o Proética. Não vou entrar em detalhe no Proética nesse evento. A gente marca um outro para falar só do Proética. O Proética, ele ganhou muita força. Eu participo do Proética desde a primeira edição, de 2012. Era um questionário com resposta sim ou não. Era extremamente simples. Ninguém conhecia, ninguém entendia o porquê do Proética. Ele teve já foram 3 atualizações. Então, anteriormente havia um campo extenso para que a empresa preenchesse, explicasse o que estava anexando de evidência. Em algumas vezes a gente via que as informações que constavam da explicação visavam muito mais o convencimento do avaliador do que propriamente dito explicar como funciona o programa. Então, nosso foco está indo mais para a evidência, que é o importante, né? Seria a documentação. Colocamos alguns gatilhos no questionário. Em que sentido? Para tirar aquelas empresas que de fato não têm condições de entrar na lista de empresas aprovadas logo no início. Então, como eu falei, temos poucos auditores. Alguns anos atrás a gente recebeu quase 200 empresas para avaliar. Não vou nem falar o número de auditores que fazem essa avaliação, tá? Então é um trabalho que domina quase o ano inteiro. Então a nossa ideia foi, naqueles pontos que a gente tem certeza que são fundamentais para o funcionamento do programa, a gente coloca como requisito obrigatório. A empresa não tem, ela está fora. E quais seriam essas últimas alterações? A primeira é ter uma área constituída, uma área responsável, área ou pessoa responsável pelo programa, constituída, com atribuições definidas. E o corte temporal foi, salvo engano, final 31 de dezembro de 2017. Então, para essa edição, quem não tinha uma área até 2017, não vai entrar. Por que isso? A gente viu, isso também vai ser um desafio que eu vou falar lá na frente. Diversas empresas começaram a adotar um programa de integridade com o único objetivo de entrar no Proética. Então, assim, o Proética, na verdade, a ideia é de fomento, ele não é uma certificação, a gente não vai até a empresa, a análise é documental, mas a ideia é reconhecer o que a empresa já fez, né? O que ela adotou e o que ela está aplicando ali, de fato, com o objetivo de prevenir atos de corrupção e fraude. Então a gente teve essa alteração, a inscrição vai até essa sexta-feira, então quem ainda está preenchendo, se tem alguma empresa preenchendo o questionário, corram, por favor, não deixem para a última hora do dia 15. A gente tem algumas dificuldades no sistema, o sistema oscila, né, e é impressionante, foram quase 6 meses, eu acho, de período de inscrição. A data final era dia 31 de janeiro. As inscrições começaram a chegar no dia 30. Então, assim, o sistema cai, né? Eu entendo as críticas, as reclamações, então o pessoal basicamente atendia telefone, respondia e-mail, falei, o sistema ele é gerido pela própria CGU, tá? Então, assim, até a prorrogação do prazo foi muito em função disso, problemas no sistema. Então, hoje é quarta-feira, quem conseguir já manda hoje, manda amanhã, sexta, tenta mandar sexta de manhã, sexta à tarde, eu vou ficar muito surpreso e muito orgulhoso se o sistema não tiver problema nenhum, tá? É normal o sistema cair. Então, por favor, quem está preenchendo, manda pra gente, se tem dúvida, liga, se quiser aproveitar aqui a minha pessoa, façam as perguntas. Um outro ponto, que agora vem a ser o principal da minha diretoria, são as avaliações que a gente faz em acordos de leniência. A gente não faz somente avaliação, a gente monitora.
esse vai ser o foco da minha apresentação hoje. Por que que é o foco? Não é um tema muito trabalhado. As pessoas desconhecem o trabalho da CGU com relação ao programa de integridade no acordo de leniência. Imagino que todos conheçam a atribuição de celebrar o acordo, né, que decorre da Lei 12846. Imagino também que todos tenham ciência de acordos que o Ministério Público Federal celebra. Então, são acordos diferentes. A fundamentação legal é diferente. Então, quando eu falo em acordo de leniência aqui, estou me referindo à Lei 12846, competência da Controladoria Geral da União. Então, qual que é o link entre o programa de integridade e o acordo de leniência? Então, eu volto ao decreto que regulamenta a lei de responsabilização. Então, no artigo 37, consta como obrigação, né, existir uma cláusula que trate da adoção, aplicação ou aperfeiçoamento do programa. Não é uma opção da pessoa jurídica que negocia o acordo ter essa cláusula. Essa cláusula vai existir. Inclusive em casos em que a multa da Lei 12846 não é aplicada, por quê? Porque o ato lesivo seria anterior ao início da vigência, aplica-se o rito do acordo. E isso, por fazer parte do rito do acordo, entra também no acordo na negociação. Tá? Então, não é uma opção, isso vai entrar, porque ele tem um viés muito específico. Se a gente não trabalha o programa de integridade no acordo de leniência, o foco seria somente no combate, é só na repressão. O acordo de leniência é uma responsabilização, todo mundo tem que ter isso em mente, é uma responsabilização que gera alguns benefícios por causa da cooperação. Então, a entrada do programa de integridade, eu vou colocar como pilar na negociação, tenta atacar o ambiente organizacional. Né? O que aconteceu, o que facilitou lá atrás a prática do ato lesivo? Quais estruturas existiam? Né? Por que isso ocorreu? E o que pode ser feito para que isso não venha a ocorrer? Então, isso vai ser o trabalho da minha diretoria. Né? A gente define as bases para que, ao menos em termos de probabilidade, diminua a probabilidade de um novo ato lesivo nos moldes daquele que de fato ocorreu. Então, num contexto de uma negociação, bom, deixa eu até voltar aqui, porque entra um ponto que ainda volta a ser um desafio. O pilar é prevenir a prática de atos lesivos, isso já está até na definição do decreto, tá? Agora, ele tem como algo até mais importante, que é induzir a mudança cultural. E não é só na empresa, né? A gente tenta atacar o mercado. Depois eu vou explicar como. Né? Algumas recomendações, não seriam nem recomendações, são obrigações, tá? Algumas obrigações de aperfeiçoamento visam atacar o mercado. Né? Então, a empresa que celebra o acordo, de alguma forma, ela precisa gerar esse efeito na cadeia de fornecedores, nos clientes, dependendo do porte, né? Em outros stakeholders até envolvidos. Então, são 3 momentos, no contexto de negociação, que a gente trabalha o fomento. Tá? Então, porque assim, o foco em acordo de leniência, ele não é somente uma prioridade da casa, por definição do ministro, porque aumentaram as negociações. Ele é uma prioridade porque ele amarra todas as formas de fomento que a gente já fez até hoje. Então a gente tem a oportunidade, nesse microcosmos do acordo, de aplicar uma espécie de conscientização. A gente tem a oportunidade de entrar num programa define aprimoramento, depois a gente vai monitorar, que essa sim tem sido a fase mais interessante, em que a gente entra na empresa e consegue sentir ali o que mudou e por que mudou. Então, só para explicar para vocês como é que funciona a negociação. Na Controladoria Geral da União é montada uma comissão. Então a empresa chega, vai bater lá na porta do gabinete do ministro ou do secretário executivo e externa o interesse em iniciar uma negociação porque ela fez algo de errado. Obviamente que isso é um pressuposto. Então, constitui-se uma comissão. Atualmente a comissão é composta por membros da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, então ela é mista, tá? São 5 pessoas, salvo engano. Inicia-se a negociação. Em determinado momento da negociação, a pessoa jurídica pede: olha, eu quero apresentar o meu programa. Por que ela pede? Porque é uma cláusula obrigatória e porque ela tem um benefício de redução da multa de 1 a 4% do faturamento bruto
da empresa que seria abatido da multa a ser aplicada. Isso quando a multa de fato incide. Então, existe um interesse no primeiro momento que é sim financeiro, né? E no segundo momento, claro que a gente começa a perceber que as empresas compraram o assunto, observaram a importância. Então, ela chama, quero apresentar o meu programa. É aqui que a minha diretoria entra em cena. Por quê? A gente não faz parte da comissão. A gente atua de forma muito parecida com peritos, né? Então, assim, a comissão começa a negociação, a empresa chama, olha, eu quero apresentar meu programa, né, porque eu quero aqui usar desses benefícios, chama o pessoal especializado. Então, ela vai fazer a apresentação do programa de integridade que ela tem. Na maioria dos casos, é uma apresentação de PowerPoint. Tá? Então, nesse momento que ela apresenta, a gente aí do lado da administração pública consegue começar a explicar qual que é o escopo da nossa avaliação. A gente começa a direcionar a documentação. Porque até esse momento a empresa observou a portaria, existe uma portaria específica na CGU, que trata dos relatórios que a gente precisa, né? A gente precisa de um relatório de perfil e um relatório de conformidade. O relatório de perfil vai explicar qual que é a estrutura da empresa, de governança, quantos funcionários existem, o que ela faz, qual que é a dependência ao capital público. Então, diante dessa análise do perfil, é que a gente vai ver se o programa que foi adotado, de fato, consegue cobrir aqueles riscos decorrentes do perfil. Então, a empresa apresentou os relatórios, chega uma série de documentação, mas nesse momento ela ainda não conversou com a gente. Então, aqui a gente tem a oportunidade de fazer a primeira forma de fomento, que seria essa conscientização. Tem um viés didático, né? A gente explica no detalhe a portaria. A gente entra em pontos específicos das cartilhas sobre o tema que a gente tem. A gente já faz perguntas específicas com relação ao que aconteceu. Quem que praticou o ato lesivo? E muito importante é o que foi feito após a descoberta do ato lesivo. Então, esse ponto aqui, reação da pessoa jurídica em relação ao ato lesivo de apuração, é muito importante. Ele não fica tão claro assim nos normativos, mas se a gente chegar lá, a empresa quer celebrar um acordo, foi identificado o ato lesivo, e ela não fez nada em seguida, nada digo o quê? Afastamento das pessoas envolvidas, não estou dizendo demissão, tá? Treinamento, algum curso específico, ou alterar alguma política que deveria ser alterada justamente para evitar aquele tipo de ato lesivo. Então, independentemente do acordo ir para frente, a empresa já leva pelo menos um ensinamento aqui nesse ponto, né, em que a gente passa aí os parâmetros de avaliação da CGU. A gente explica também, até porque a grande maioria dos programas avaliados até agora, eles foram implementados após a ocorrência do ato lesivo, a gente chama de programa reativo. Tá? Então a nossa análise vai ser se diante daquilo que aconteceu, né, dos riscos que se concretizaram, se a empresa de fato adotou as medidas corretas. Então, passado esse momento em que a gente apresenta a nossa forma de avaliar, a negociação consegue, né, a comissão toca ali os seus trabalhos, que envolve muito a própria redação do acordo a ser celebrado, o cálculo da multa, evidências dos atos lesivos, e o auditor da diretoria em que eu trabalho pega a documentação, né, se afasta um pouco do ambiente negocial e começa a fazer a avaliação documental propriamente dita. Tá? Então, o que a gente usa? Os relatórios que eu comentei. A gente faz diversas reuniões com a pessoa jurídica, com a empresa, então, assim, seja para tirar dúvidas nossas, né, ou até porque, em alguns casos, a negociação acaba demorando um tempo, então a empresa tem a oportunidade deve, na verdade, continuar aprimorando e aplicando o seu programa. Então, vamos supor que a gente comece uma avaliação em janeiro e a negociação continue ali até maio. Em maio, a empresa já tem novos documentos, ela fez novos treinamentos. Então, é uma oportunidade também, nessas reuniões que a gente tem, de a empresa explicar o que ela fez, né? o que ela fez de novo, o que foi aperfeiçoado. E a gente solicita informações, documentos adicionais, em alguns casos até entrevista. Tá? Então, esses são os insumos que a gente tem para fazer a avaliação do programa. Feita a avaliação do programa, a gente define as obrigações de aprimoramento e remediação. Isso vira um anexo ao acordo. Então, a empresa está obrigada a adotar, a aplicar, a implementar todas as obrigações que a gente coloca. As obrigações, até a gente fiz aqui uma seleção, elas não fogem das boas práticas, tá? Elas são razoáveis. A gente, de certa forma, negocia a forma como vai ser implementado uma obrigação, uma recomendação com a empresa. Não há um interesse em travar
ou bloquear de tal forma o modelo de negócios que a empresa tenha prejuízos ali na receita e no faturamento. Então, isso a gente aprendeu, né? Isso é um aprendizado. As primeiras recomendações, os primeiros casos, eram um pouco mais estanques, né? Então, celebrava-se o acordo, vinha a empresa, olha, eu não consigo fazer isso. Tudo bem, então agora a gente trabalha num viés bem negocial, partindo do pressuposto de que não vamos impactar o modelo de negócio. Claro, se o modelo de negócio for propício a atos lesivos, a gente vai atacar isso através de recomendações de governança corporativa, né? Mas não sendo, a gente quer deixar, né, a atividade comercial, o objeto social, o mais fluido possível, sem interferir no negócio da empresa. Então, o que a gente obriga, né? O que a gente recomenda de aprimoramento? Adoção ou aperfeiçoamento. Quer dizer, se ela não tem, ela vai ter que adotar. Uma política anticorrupção, por exemplo. Aperfeiçoar. A gente olha a política anticorrupção e vamos supor que ela seja só proibitiva. Ela fala, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E não tem nenhum procedimento ali que garanta que aquilo vai acontecer, a gente manda refazer. Tá? Então, esse aperfeiçoamento das políticas e procedimentos, a gente faz. A gente entra na minúcia, no detalhe de cada política. A aplicação, em alguns casos, a empresa chega, eu tenho aqui diversas políticas, eu tenho um código. A política traz ali um procedimento, vamos supor que seja brindes e presentes. Então, a política de brindes e presentes traz ali a obrigatoriedade de preenchimento de um formulário, a assinatura do formulário. O formulário deve ser submetido ao departamento de compliance e depois a algum setor. Em alguns casos, a empresa não consegue nem comprovar que ela aplica a política. Então, isso é um foco que a gente tem, é uma prioridade. Não adianta adotar e aprovar uma série de documentos se vocês não estão utilizando. Então, esse rastro documental, que algumas vezes é recebido até com uma certa surpresa, que para a gente é óbvio, a gente precisa olhar. Então, precisa ficar muito claro que ela está utilizando isso no dia a dia. Adaptação ao Brasil. A gente recebe muito programa, que a gente chama de programa global. Então, a empresa começa a negociação, e aí não só em acordo, tá? Pro ética também. Eu tenho um programa de integridade, ótimo, deixa a gente olhar o programa. Então, em alguns casos, o grupo econômico não tem nem a mesma identidade visual, tá? Então, chega uma empresa aqui brasileira, que faz parte de um grupo econômico, e fala que tem um programa de integridade, porque a unidade global. A gente começa a olhar todos os normativos, todos os documentos, vêm com timbre da matriz na Europa. Está tudo em inglês. Toda a gestão do programa é feita na Europa. Então, quer dizer, a gente volta para a empresa, olha, a gente não consegue ver o programa no Brasil. Não dá, né? Num viés assim, de avaliação como a gente faz, e mesmo indo até a sede aqui no Brasil, a gente não consegue acompanhar, né, os efeitos desse programa. Então, isso é um foco. Né? Isso a gente até conseguiu concretizar como uma diretriz. Né? A adaptação do Brasil é necessária. Em que sentido? Principais documentos precisa estar em português. É claro que depende de uma empresa para outra, depende muito até do tipo de cliente da empresa. Tá, mas, via de regra, os principais precisam estar em português. Precisa estar no site, um código de ética, em português. O canal de denúncia, o caminho, precisa estar em português. Não é claro? Né? Esse é o idioma do Brasil. Precisa ter alguém no Brasil, não precisa ser o departamento de compliance, mas alguém que faça essa ponte, que consiga fazer a gestão, ou pelo menos atuar em assuntos de natureza local. Então a gente olha também. O foco em treinamento e comunicação, o terceiro, é uma das formas que a gente tem de atacar o mercado. Tá? Então, a depender da empresa, grandes empresas que têm uma cadeia produtiva, uma cadeia de fornecedores extensa, a gente vai pedir o treinamento. Né? Essa força que uma grande empresa tem na cadeia produtiva é muito maior que a CGU tem. Tá? Então a gente conta até com essas empresas, esse ano principalmente, a gente vai contar ainda mais, para fazer esse trabalho junto aos seus fornecedores. Então entra essa obrigação também. Governança corporativa, a gente ainda precisa avançar mais nesse tema. Como é que a gente tem trabalhado? Principalmente em empresas familiares. Tá? Então, já virou praxe a constituição de um conselho de administração, pelo menos, em que o acionista familiar ele vai indicar ali um membro, um assento no conselho, na ideia de que ele precisa se afastar um pouco da gestão. A gente ainda precisa explorar. Então, a nossa ideia é talvez chegar num ponto em que fundos de investimento em participação serão constituídos acima do conselho. Tá? Isso já seria uma abordagem um pouco mais agressiva nesse aspecto, mas a gente entende que sem atacar a governança corporativa, o programa não vai funcionar, dependendo da estrutura da empresa, principalmente em questões familiares. Tá? Afastamento de cargo diretivo, aquilo que eu falei no começo da apresentação. A gente não pede a demissão. A pessoa ela pode ficar dentro da empresa.
qual que é o racional por trás disso? Então, se a gente tem informação de que um diretor, um presidente, de alguma forma participou do ato lesivo e ainda está no cargo, isso gera uma impunidade, né? Esse clima de impunidade. Pessoas, funcionários, eles percebem isso. Então, se a nossa ideia é induzir a criação e fortalecimento de uma cultura, atrapalha, né? A pessoa que continua no cargo e os funcionários sabendo que teve participação, e algumas vezes não só os funcionários, é a sociedade, isso atrapalha a indução de uma cultura de integridade. Então a gente recomenda assim o afastamento por tempo definido, até um paralelo com a administração pública. Por que a gente não coloca demissão? Porque lembre-se que a gente está na esfera administrativa, né? Existe sim a presunção de inocência, a gente não vai, né, nesse nível que vai ao direito penal, não é essa a ideia. A gente trabalha a organização, né? O ambiente organizacional. E é por isso que a gente pede o afastamento. Então, segue a negociação, é celebrado o acordo. No momento que é celebrado o acordo, abre um mundo completamente diferente, tá? Realmente muda a forma de trabalhar, por isso que eu coloquei até em vermelho. A gente passa, de certa forma, para o mesmo lado da mesa, né? Então, assim, a minha equipe, que está responsável pelo monitoramento do programa, tá? Então, assim, é celebrado o acordo, existem diversas obrigações, né? O acordo vai trazer obrigação de pagamento da multa, de ressarcimento, de fornecimento de informações para subsidiar a alavancagem investigativa. A gente não trabalha com isso, são outros departamentos da casa. O nosso foco é o programa. E por que eu falo que a gente passa para o mesmo lado da mesa? Porque a gente quer ajudar, né? Então, assim, a gente vai fazer aquele fomento direto, né? Então, assim, olha, a empresa, a gente fez isso, está dando certo, a gente, em conjunto, começa a decidir o rumo do aperfeiçoamento da aplicação daquele programa. E o que a gente monitora, né? Eu comentei agora, então seriam as obrigações específicas, né, de aprimoramento ou aplicação, mas a gente monitora o programa todo. Tá? Então, assim, vamos supor que numa avaliação a gente não tenha feito nenhum tipo de recomendação, obrigação de aprimoramento com relação a treinamento. Isso não quer dizer que no monitoramento do acordo a gente não vai olhar o treinamento. Então a gente acompanha todos aqueles incisos do decreto no âmbito de monitoramento e a ênfase, num primeiro momento, é dado às obrigações específicas. Investigação interna, então a gente já teve um caso específico em que gerou-se uma obrigação da empresa que celebrou o acordo de fazer uma investigação interna e para aprofundar em alguns aspectos do ato lesivo, então a gente monitora o andamento da investigação interna. A gente monitora as pessoas físicas, então funcionários que de alguma forma participaram do ato lesivo. Como é que a gente monitora? Treinamento, estão participando de treinamentos, em alguns casos treinamentos adicionais. Quais são as procurações que eles têm para representar a empresa, né? Qual é a atividade que ele tem atualmente? Então, vamos supor que um funcionário tenha participado da irregularidade, a irregularidade seja relacionada à licitação. Então, uma pessoa dessa não pode ficar à frente da área que trata da relação com a administração pública. Isso é óbvio. Pode ficar na empresa? Claro que pode, né? Até porque esses funcionários têm um conhecimento técnico muito valioso para a empresa. É só tirar das áreas de risco. É só isso. Isso a gente vai monitorar. Tá? É um trabalho que a gente precisa fazer, ele decorre da própria avaliação. E novas obrigações de aprimoramento que ocorrem ao longo do monitoramento. Tá? Então, a gente vai até a empresa, a gente faz a gente faz a visita técnica. Eu vou falar um pouco mais dela agora em seguida. E a gente observa que ali há uma falha, né? Que a gente não conseguiu ver no documento. A gente faz uma nova recomendação. Eu chamo de recomendação porque o termo é esse até o acordo ser celebrado. Depois ele de fato vira uma obrigação. Então, qual que é o nosso trabalho no monitoramento? Tem um trabalho muito forte documental, tá? Então, assim, o rito do monitoramento, ele é até que muito simples. Celebrado o acordo, a empresa tem 90 dias para apresentar um plano de aperfeiçoamento, que precisa contemplar todas as obrigações que foram definidas anteriormente. Teste de percepção com funcionários, né, em que é disparado um e-mail, justamente para que a gente consiga sentir, né, o que o funcionário entende como mudança, e o principal, que é a visita técnica, que é algo que a gente vai explorar muito esse ano. O que a gente faz na visita técnica? A gente vai até a empresa, né? Então são de 2 a 3 dias que a gente fica lá. E exatamente qual que é o trabalho? A gente vai entrevistar todo mundo. Então, do conselho de administração, os diretores,
todos os funcionários. A gente faz até os funcionários de forma tanto quanto aleatória, né? A gente faz um levantamento das pessoas presentes e vai chamando. Qual que é a ideia da visita técnica? É de fato perceber se houve uma mudança. O que mudou na empresa? E por que mudou? A questão do porquê que mudou está sendo cada vez mais uma preocupação para a gente. Então a gente teve uma experiência em que ficou muito clara a mudança na empresa. Tá? Então a gente, para todo mundo perguntou, não, de fato mudou, mas existe um clima de tensão. Né? O fundamento dessa mudança foi muito mais o medo de responsabilização. Então, numa primeira análise que a gente faz, acende uma luz amarela, porque esse tipo de medo ele não é sustentável, né? Ele, por definição, ele é instável. Então, com o passar do tempo, a tendência é que as pessoas esqueçam daquele evento específico, né? Do que gerou a negociação do acordo, ou as pessoas que foram demitidas. Então, o nosso desafio, isso vai ser um desafio, é trazer o ponto para comportamento, né? Qual que é o comportamento que a empresa precisa, de alguma forma, difundir para que a sustentação do programa seja, assim, em questões comportamentais, exemplos da alta administração, sejam valores específicos, não seja o medo de retaliação, o medo de responsabilização. Tá? Isso a gente conseguiu observar de forma muito clara. O que a gente faz também nessas visitas? A gente faz testes, né? A gente abre todos os sistemas relacionados ao programa, a gente pede cópias de processos, então seja de contratação de terceiros, a doação de brindes e presentes, ou até a forma como uma atualização de uma política é feita. Né? Então, todos esses documentos, né, papéis de trabalho, a gente consegue pegar numa visita técnica. Vou entrar agora nos principais desafios que a gente tem no fomento e na avaliação. Tá? Um que eu falei até que não vai constar aqui seria o desafio em seduzir micro e pequenas empresas. Ainda é um desafio. Então a gente tem diversas frentes para trabalhar isso, mas é um desafio, porque ainda não é muito palpável para as empresas qual seria o benefício. Então essa pergunta a gente escuta, mas o que eu vou ganhar com isso? É uma pergunta válida, né? Então no contexto de diversas obrigações perante a administração pública, imposto, etc., é uma pergunta muito válida. Né? Meu pai tem uma microempresa no centro e pergunta, o que eu vou ganhar com isso aqui? Claro que eu tenho um discurso já específico, né, voltado ao combate à corrupção, à prevenção, etc. Mas ainda não é tão palpável assim, a depender do estilo da empresa. Então isso é um desafio. Mas o principal é esse. Tá? A gente observa nas avaliações que existe uma preocupação muito grande em simplesmente adotar políticas, adotar um código. E muitas vezes o teor da política é replicar vedações da própria lei. Tá, então, assim, abrem o Código Penal, abre a Lei 12846, simplesmente vai começar a fazer esse transplante. Então, assim, isso é um desafio porque senão não vai ser sustentável, não vai dar certo. Tá? Então, até assim, pelos estudos que eu fiz, nos Estados Unidos, de onde vem toda essa teoria do compliance, a primeira versão do guia de sentenças, de elaboração de sentenças para pessoas jurídicas, ele não trazia o aspecto cultural. Então a empresa precisava ter um programa de compliance no sentido de proteger de sanção. Né? Ela não vai receber a multa. Então o elemento cultural não entrou, ele foi entrar posteriormente. Né? Debates da comissão que fez o guia de sentenças, que chegou à conclusão que, olha, se esse aspecto não entra, ele não é sustentável. As pessoas começam a racionalizar ali o risco de serem sancionadas. Né? Então, e a partir dessa racionalização, ela consegue se esquivar de determinadas proibições. Então esse é o principal desafio, continua sendo um desafio. A nossa ideia é trabalhar isso com teoria comportamental, né, entrar no campo da psicologia. A gente tem um trabalho, e aí voltado à integridade pública já, com uma instituição que faz isso já, né, trabalha questões comportamentais e como a gente vai poder utilizar isso no âmbito público, mas nada impede que a gente pegue essa teoria e jogue também na área privada. Então esse é o principal desafio, sem dúvida nenhuma. Falta de adaptação de programas globais ao Brasil, né, foi o que eu comentei. O programa precisa ter um impacto local. Tá? Então quando a gente recebe um programa que está todo em inglês, a identidade visual diversa daquela empresa operacional no Brasil, se não tem ninguém aqui, a gente não consegue ver efeito nenhum. Tá? Então, como a CGU é um órgão de fomento, e a gente quer gerar esse fomento não só na empresa, como no mercado, a gente tem isso como um desafio. Isso aqui já melhorou muito, tá? É nítido porque é razoável, né? Ele não foge
ele é proporcional à exigência que a gente faz, que o programa tem que estar contextualizado, tem que contemplar riscos locais. A ausência, aplicação e utilização das políticas adotadas é algo que a gente viu muito no Proética, por isso até aquela trava que a gente colocou uma questão temporal ali. E também a gente observou em alguns casos nas empresas avaliadas em acordo de leniência. Então, adota-se um programa de integridade, em alguns casos, às pressas, né? Então, o primeiro passo ali seria, claro que é análise de risco, mas depois chega aquela enxurrada de políticas e procedimentos em que a gente não consegue ver a utilização, né? A gente não consegue ver, na verdade, como é que essas políticas se amarram na gestão da empresa, né? O tema, ele é um tema de administração de empresas. Eu sei que os advogados, os escritórios tomaram a frente ali para vender a consultoria e ajudaram muito nesse fomento, mas essencialmente a questão é de administração de empresa. Tá? Então acho que esse vai ser até, esse seria o ponto, né? Então o programa fica desconectado dos processos de controle da pessoa jurídica. Isso também é um desafio. A gente já viu um programa que era basicamente código de ética. Então a gente tem um código de ética, tem um departamento de compliance, e a obrigação do departamento é atualizar o código de ética. Não, espera um pouco. Né? Ele tem que participar daqueles processos que geram mais risco para a empresa. Ele tem que estar amarrado a toda a gestão empresarial. Né? E por isso até o reporte à alta direção. Outro ponto aqui que eu acabei pulando, mas ele é óbvio, né? Pouca autonomia do setor responsável pelo programa. Então, e vem a ser justamente esse exemplo que eu dei. O departamento só faz a atualização do código. Isso não é suficiente. Né? Ele tem que atuar ali no risco, especificamente. O momento de implementação é um ponto mais relacionado aos nossos projetos, né? Ataca muito Proética, não mais agora porque a gente colocou aquela trava específica, mas a gente chegou a receber programas em que a data de aprovação, a gente conseguia ver na ata de reunião de sócios, de diretorias, foi uma semana antes do fim das inscrições do Proética. Então, assim, a gente, né, claro, a empresa não é aprovada porque a gente não consegue ver aplicando, né, mas a gente achou melhor deixar essa mensagem, olha, tem que ser aplicado, o programa tem que começar a rodar pelo menos um ano antes da submissão ao Proética, né? Então isso é mais um desafio em decorrência da estrutura dos nossos projetos, tá? Bom, essa é a minha apresentação. Eu espero que tenha sido útil, objetiva, didática, tenha agregado um pouco ao conhecimento de vocês sobre o assunto. Eu passo a palavra ao moderador e, por favor, quem fique à vontade para me mandar e-mail, vou fazer uma pergunta agora. Mas, obrigado.